Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Elcio Praciano, sou professor de Língua Portuguesa e Redação e hoje a gente vai fazer um videozinho um pouco diferente dos tradicionais, né? A gente vai fazer um vídeo de react, vou fazer um vídeo de reação a respeito de um vídeo que eu vi aí no YouTube, certo? Bom, um ativista não binário lançou um vídeo aqui no YouTube comentando sobre as mudanças que a nossa língua deveria sofrer para se adaptar às formas neutras de gênero, para se adaptar a essas pessoas. Eu sou gramático, não sou nenhum ativista, né? Mas de qualquer forma eu vou dar minha opinião a respeito disso aí, dentro do ponto de vista da gramática, claro, tá? Mas antes da gente ver isso aí, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se você já é inscrito, ótimo. Dá um like aqui nesse vídeo aqui. Caso você não goste, depois você tira o like e tá tudo certo. E é claro que você vai compartilhar para aquelas pessoas que também querem discutir esse mesmo assunto, certo? Eu vou discutir o assunto sob o ponto de vista gramatical. Se você não gostou da minha opinião, você coloca aqui nos comentários. Bom, vamos deixar claro aqui, antes de mais nada, que eu não sou homofóbico, não tenho rejeição nenhuma por nenhum dos grupos do GLBTS+, tá? Também não tenho nenhuma rejeição por conta de algum gênero possível, certo? Pelo contrário, né? Sou simpatizante, tá? E acho que todo mundo deveria exigir o seu espaço na sociedade. Na verdade, eu sou militante mesmo, daquela ideia de que cada um que cuida da sua própria vida sexual, certo? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sendo assim, eu não teria nenhum motivo para rejeitar nada, nem a própria autora do vídeo, tampouco o que ela fala, certo? Vamos dar uma olhadinha então no que ela fala? O ativista Rosa Laura, e eu vou utilizar aqui o pronome masculino, você vai entender depois, no final do vídeo, até o final do vídeo você vai entender por que eu estou utilizando o artigo masculino e não o feminino, certo? Tá? Então, vamos lá. O ativista Rosa Laura não binário lançou um vídeo falando sobre uma nova possibilidade de escrita, né, e de fala da nossa língua, alterando alguns pronomes, alterando alguns nomes, alguns substantivos, né, para deixar a língua um pouco mais neutra com relação ao gênero, ou seja, a língua, na opinião dela, não deveria expressar um gênero específico quando a gente utiliza de uma forma geral. Ela fala isso porque ela mesma se identifica como uma pessoa não binária e ela acredita que a língua também deva atender aos seus propósitos, né? Nada mais justo, na minha opinião, porque eu acho que a língua ela tem que ser democrática, ela tem que atender a todos os propósitos, sem dúvida nenhuma. A todas as pessoas, tem que ser democrático. E eu acredito piamente que cada um de nós temos que escolher a forma como a gente vai ser tratado, sem problema nenhum. Adorei a forma didática como ela colocou o vídeo, ela foi bastante calma, tranquila, foi bem didática, foi bem pedagógico, tudo que ela colocou. Acho que as pessoas têm que ser assim mesmo, né? Bem explicativo, bem detalhista, ela deu vários exemplos, ou seja, a pessoa que não entendeu porque não quis. Mas eu tenho algumas ponderações biológicas, filosóficas e principalmente gramaticais a respeito da fala dela. Ok? Vamos lá? Bom, a minha ponderação biológica é bastante natural e bem óbvio. Todo mundo aqui que fez ensino médio vai entender, vai saber e vai dizer assim, Elcio, que obviedade que você está falando, na verdade? Exatamente. As espécies evoluíram e a forma de reprodução também evoluiu. As espécies menos evoluídas ainda utilizam, né, a forma assexuada de se reproduzir e nós, que representamos também um grupo de animais mais evoluídos, nós temos uma reprodução sexuada, ou seja, há uma dicotomia, né, onde há grupos que representam o macho e a fêmea, para que então eles possam se reproduzir, com isso aumentando a variabilidade genética. Eu vou deixar para que os especialistas comentem um pouco melhor sobre isso aí, porque eu não sou especialista nesse assunto. Mas é claro que no campo da psicologia, ninguém é obrigado a aceitar essa dicotomia, né? Se de repente você se identifica com um gênero diferente do que a biologia lhe deu, você não é obrigado, obviamente, a se identificar dessa forma. Quer dizer, se amanhã ou depois eu decidir que eu serei uma mulher, eu sei que eu tenho a liberdade de adotar essa forma de acreditar e poderei, então, a partir desse instante, me comportar como uma mulher.
Bom, aí a gente finaliza essa questão biológica, que como lhe falei, não sou especialista, nós vamos entrar na parte gramatical, que é a parte da qual eu sou estudioso. Bom, o ativista propõe mudanças, né, na gramática para atender as pessoas que não se encaixam nessa dicotomia macho e fêmea, portanto, os não binários. Porém, ela fala de uma situação que a nossa língua atualmente já atende inclusive a pessoas não binárias, como é o caso dele. Então, a língua, ela trabalha sim com uma linguagem neutra com relação ao gênero, e você vai ficar sabendo já já sobre esse assunto. Na verdade, esse engano de dizer que a nossa língua é machista, que ela é impositiva, que ela é sexista, na verdade é um engano muito comum a todas aquelas pessoas que estudaram muito pouco a língua portuguesa, né? Que pesquisaram muito pouco sobre o assunto. E eu suponho que seja o caso dela. Não quero parecer aqui prepotente. Desde a 5ª série, por exemplo, eu vejo uma preocupação por parte dos meus professores, deixando claro que existe uma neutralidade, sim, de gênero, desde as questões mais básicas da língua. A nossa língua, ela é neutra, sim. O fato é que realmente o pouco aprofundamento, ou de repente o nosso ativista não é especialista na área, e aí percebeu uma situação que na verdade não é verdade, e aí de repente criou-se alguns mitos, né, que a língua na verdade não tem. Bom, vocês estão vendo aí na tela a proposta que ela coloca para todos nós, né? Então você pode ver algumas mudanças, né, que ela propõe. Essa mudança na realidade não segue uma lógica. Então o ele e o ela serão substituídos pelo ile, né? Assim como o dele e dela fica dile também, seguindo essa tendência que ela está colocando aí. Depois o aquele e aquela fica aquile, o nele e nela fica nile, esse e essa fica isse, daquele e daquela fica daquile, né? Depois vamos então para os pronomes demonstrativos. Então nós temos deste, dessa, diste, seu, sua fica sui, nosso, nossa fica nossi, tá? O meu, minha fica minhe, amigos fica amigues, menino ou menina fica menine, garoto ou garota fica garote, moço ou moça fica moci, adulto fica adulte ou adulta, né? Tanto faz. Velho ou velha fica velhe, filho ou filha fica filhe, aluno ou aluna fica alune, e aí segue uma série de outras palavras como todes, namorades, parceires, apaixonades, talentoses, linde, criative, entre outras mudanças, né? Muito bem, então essa mais ou menos em base, né? Ela deixa disponível uma cartilha onde existem outras propostas, outras mudanças, e explica mais ou menos como é que funciona essa mudança, certo? Agora, o que eu quero comentar é que, por exemplo, se você observar aqui, por exemplo, a nossa língua atual, como é que ela funciona. Essas palavras que vocês estão vendo na tela, né, nós temos ali menina, garota, moça, gata e loba. Todas elas estão sublinhadas ali, o que a gente chama então de desinência nominal de gênero feminino. Então esse A que vocês estão vendo aí é justamente uma desinência nominal de gênero feminino. É o que dá a característica, é o que enfatiza a palavra como sendo uma palavra pertencente ao gênero feminino, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na próxima tela. Ali nós temos todas as palavras ali, tá? São palavras, o que na gramática, né? Isso aí você vai observar em qualquer gramática boa, ele vai dizer o seguinte, que a única desinência de gênero que nós temos dentro da língua é a desinência feminina. Portanto, a desinência masculina não existe, né? Então, o que você está vendo ali, ó, menino, garoto, moço, gato, lobo, né? Esse ozinho aí, ele não é uma desinência de gênero, é apenas uma desinência nominal e pronto, para que a palavra não acabe incompleta, né? Por exemplo, a palavra menino não fique menin, para que a palavra garoto não fique garoto, né? Ou garote, né? Moço não fique moço, e assim vai. Então, esse O que vocês estão vendo aí não é uma desinência de gênero, portanto, essas palavras elas não atendem especificamente aos indivíduos de sexo masculino, elas atendem a todos os indivíduos, eles são
gêneros generalizantes, portanto são gêneros neutros. Tanto é que se você precisar se referir a pessoas, a meninos que estão ali, né? Se você encontra ali um grupo de garotos que estão ali logo ao lado, onde ali existem parte, né? São masculinos, parte são femininos, você vai se referir a eles de forma neutra, né? Você vai chamar então eles de garotos, né? Você não poderia utilizar garotas, porque a palavra garotas, ela é especificamente para o gênero feminino. Já a palavra garotos, como é, né, uma palavra neutra, ela pode atender tanto ao grupo masculino como ao grupo feminino quando misturados, portanto, é um gênero generalizante, portanto, é um gênero neutro. Então, fica bem claro que esse O aí, ele não é, então, uma desinência de gênero. Outra modificação bastante interessante que ela propõe é justamente da palavra ele, né? A palavra ele fica ile, a nele fica nile e assim vai. É o que vocês estão vendo aí na tela. Agora, observe comigo e acompanhe comigo, né? Se a gente for verificar, por exemplo, no caso da palavra garota, quem define o gênero da palavra é a desinência de gênero, a última letra ali, a última vogal, A, certo? E ela então é alternada para definir, então, do gênero nulo para o gênero feminino, certo? Agora, por que ela propõe que no caso da palavra ele, que termina em E, certo? Por que ela não modifica esta palavra? Ela acabou fazendo a modificação do E, que faz parte do radical da palavra, né? E não é o radical que é responsável pela desinência de gênero, né? Então já há uma modificação fora do padrão da língua portuguesa, tá? E como ela também coloca que a vogal E é uma vogal generalizante neutra, então ele, justamente o neutro, tá? Significa então para todos. Ele então representaria tanto aqueles indivíduos do sexo masculino como do sexo feminino. Então não há mudança, não há motivo para essa mudança. Então a mudança de ele para ile é totalmente desnecessária, assim como a palavra nile, assim como a palavra isse, vocês estão vendo aí, e a palavra daquele. São mudanças que não há nenhum sentido, né? A gente precisa levar em consideração também que as mudanças na nossa língua, as regras, elas precisam seguir um certo padrão. Como é que vai ser então para ensinar as pessoas que ainda vão aprender a nossa língua, né? Como é que é o padrão, por exemplo, do padrão neutro, né? Então ela não segue a regra gramatical, então realmente a gente não poderia adotar esse padrão. Para demonstrar mais uma vez para vocês como a nossa língua ela é neutra, né? Como ela, vamos dizer assim, o não feminino é neutro, eu vou dar um exemplo para vocês bem clássico, né? Se eu sou professor e estou numa sala com 20 alunos, nesses 20 alunos nós temos 10 alunos de sexo masculino e temos 10 alunos de sexo feminino. Como eu vou me referir a todos eles? Eu me refiro aos meus alunos, os alunos. Então eu utilizo justamente esse gênero não feminino com o ozinho no final, né, para me referir a todos eles indistintamente do seu gênero. Mas a partir do instante que os 10 alunos de sexo masculino saírem da sala, permanecerem apenas aquelas alunas de sexo feminino, eu já não posso mais me referir a esse grupo, né? A não ser que eu queira não especificar o gênero dessas pessoas, né? Mas normalmente eu chamaria então de alunas. Restaram apenas as alunas na sala de aula. E isso para mim é uma prova irrefragável de que realmente o gênero masculino é o gênero nulo. Portanto, a palavra quando não está no feminino, ela está então no seu gênero nulo. Então, pessoal, a nossa língua ela é neutra, não só atende ao nosso ativista, né? Por isso então que eu utilizei no masculino, porque eu não sei qual o gênero dela, então eu vou tratá-la utilizando então a forma mais neutra possível. Ele não deixou claro de que forma que ele quer ser tratado, então eu vou utilizar na forma generalizante, o ativista. Foi por isso que eu utilizei dessa forma. Então, só para a gente reforçar aqui, você pode observar nessa tela aí que eu só preciso marcar o gênero quando eu estou falando, então, de pessoas ou de indivíduos de sexo feminino.
Quando nós tivermos uma mistura ou nós tivermos apenas indivíduo do sexo masculino, aí a gente pode usar o gênero generalizante, que é o não feminino, né? Ou que se você preferir chamar de masculino. Bom, eu vou fazer mais uma ponderação para que a gente consiga compreender um pouco melhor sobre isso. Dá uma olhadinha na tela e observa essas palavras que terminam em "é". Né? Justamente a mesma proposta que ela coloca, né? Como é o caso da palavra amigue, como é o caso da palavra colegue, que termina em "é", justamente para ser neutro. Dá uma olhadinha nessas palavras aí. Essas palavras, como é o caso de elefante, que termina em "é", é uma palavra eminentemente masculina. Se terminasse em "é", não seria neutro, então por que elefante é masculino? Né? Outro caso é o caso da palavra príncipe, né, que é masculino e termina em "é". E outro caso, a palavra alface, que termina em "é" e é feminino, a alface. Então, na realidade, não é essa vogal que torna a palavra masculino e feminino. Quem, na verdade, torna masculino e feminino é o artigo que acompanha, né, a palavra. Esse sim é que a gente poderia até dizer que pode mudar e alterar o gênero da palavra. Agora dá uma olhadinha nessas outras palavras aqui embaixo. Veja, a maioria das palavras pode ser tanto masculinas como femininas. A maior parte das nossas palavras, elas são assim, né? Ou seja, elas são neutras. A palavra especial, agradável, colega, estudante, todas elas são neutras. Você é uma pessoa especial. Eu estou falando para uma mulher ou estou falando para um homem? Ou quando eu digo, você é uma pessoa agradável, eu estou falando para uma mulher ou estou falando para um homem? Você é colega dessa sala. E aí, eu estou utilizando masculino ou feminino? Ou ainda a palavra estudante. Quantos estudantes temos aqui? Você é estudante daqui. E aí, eu estou falando para um masculino ou um feminino? Os pronomes também, principalmente aquele que se refere a objetos, eles também são neutros. É o caso, por exemplo, de isto, isso e aquilo. Bom, pessoal, para a gente concluir aqui nossa conversa, né? Para haver uma mudança na língua é necessário uma adesão maciça dos seus falantes. E, sinceramente, ninguém aqui sabe se isso vai acontecer com relação a essa mudança de neutralidade aí, né? Dessa proposta que existe sobre a neutralidade. Então ninguém sabe exatamente se realmente vai haver uma adesão. Se a maioria dos falantes resolver adotar essa regra, obviamente que a nossa língua vai se mudar também. Agora não vamos esquecer também que toda e qualquer mudança que a nossa língua já sofreu, ela foi altamente criticada, né? Ela sofreu foi alvo de várias críticas, certo? Como está sendo agora essa também. Mas sinceramente eu acredito que há outras questões, né, dentro do campo do gênero que eu acho que a gente deveria se preocupar, né? Muito mais importantes do que a forma como a gente se refere, que é uma questão já resolvida, né? Como eu acabei de provar. E enquanto a gente não resolver questões muito importantes mesmo, como é o caso, por exemplo, de mulheres sendo oprimidas, violentadas, exploradas, enquanto a gente não resolver a questão de pessoas pertencentes aos grupos LGBTS+, né? Sofrendo preconceito, sendo violentados, né? Enquanto a gente não conseguir resolver questões sérias de racismo, de machismo, de homofobia, de pobreza, miséria, fome, entre outros problemas bastante graves, essa questão continua sendo, para mim e para várias pessoas, um assunto secundário. E aí, eu vou fechar esse vídeo fazendo uma pergunta ao nosso ativista. Naturalmente, eu fiz uma pesquisa a respeito de você, queria saber se você era professora, se você era uma pesquisadora, ver se ela havia alguma formação na área e infelizmente não consegui descobrir muita coisa. O máximo que eu descobri foi um perfil no Instagram, certo? E eu descobri que no seu perfil de Instagram, embora você se considere não binário, você denomina-se de forma errada ou de forma dúbia, né? Porque se você se coloca como não binário, você não deveria colocar transmasculino. A única coisa que você deveria colocar era não binário, né? Porque o não binário é aquele que justamente não se encaixa dentro dessas caixinhas masculino ou feminino, certo? E eu só estou fazendo essa pergunta porque o seu perfil ele é público, ele não é privado, certo? Então eu lhe pergunto, como seria exatamente um transmasculino não binário? Dá uma explicação aí, faz um vídeo aí pra gente dar uma olhadinha. Bom, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, beleza, tira o like, sem problema nenhum. Se você gostou, bota o like aí para nós, para dar uma ajudinha no nosso canal.
tá certo? E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos, para as pessoas que se interessam pelo assunto aí, ok? Até mais então, a gente se vê no próximo vídeo.